E o Atlético, nos preparativos, jogo em Ipatinga, tentativa de voltar à liderança do Campeonato Mineiro. Um jogo com muitos ingredientes e que promete um reencontro especial. Mancini e o agora treinador Guilherme. Mas Mancini guarda mesmo boas recordações dos jogos no Vale do Aço. Tem boas recordações. Fiz 4 jogos pelo Atlético ali, sempre ganhei. Não, ganhei 3, empatei 1. Acho que o Atlético tem que jogar como Atlético, né? Como um time grande, procurando sempre os gols. Né? Estamos bem, né? Tenho certeza que o Atlético em Ipatinga vai jogar para ganhar. É claro que o Ipatinga está com uma situação delicada no campeonato, é o último colocado no campeonato, mas com a chegada do Guilherme, eu tenho acompanhado, vi o jogo deles contra o Rio Branco do Espírito Santo, né? Se eu não me engano, eles ganharam o jogo, enfim. É um time que está com a motivação nova, né? É um campo sempre difícil, complicado, mas o Atlético tem que jogar como Atlético para ganhar, para vencer, porque é importante chegar em primeiro, né? Ter essa vantagem na reta final do Mineiro. Desejo sorte, né? Como jogador, foi um jogador excepcional, né? Sempre matador. Tive o privilégio de jogar junto com ele. Mas agora, ele como treinador, espero que ele possa ter um ciclo bom, né, de Vicente, como ele teve como treinador, como jogador, mas que isso aconteça a partir de segunda-feira, né, porque domingo tem esse jogo difícil contra o Ipatinga. O Guilherme, quando jogava, era um jogador sempre que cobrava de todo mundo, tinha sempre aquela gana de vencer, né, mas acho que isso ele está transferindo agora como treinador, né, e eu tenho certeza que ele irá sobressair muito bem, até porque é um cara muito inteligente também, então entende de futebol, mesmo quando jogava. Ele via as jogadas antes de todo mundo, comentava com todo mundo, enfim. Então, acho que ele vai ser bem feliz como treinador. Sem dúvida, boas recordações do Guilherme. A gente lembra tanta coisa. Abração para o treinador. Agora, o treinador está invicto. 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. Vai ser encontro... 2 vitórias, 2 vitórias e empate. Vai ser um reencontro bacana esse no Vale do Aço, sem dúvida nenhuma. Como disse o Mancini, né? O Atlético quer que ele tenha sorte só a partir de segunda, né? Vamos ver o que acontece por lá. Olha só. Ontem o Dorival Júnior comandou o coletivo e a formação foi a seguinte: o Li, né, o goleiro novo, o Renan Ribeiro está com uma indisposição, o Serginho na lateral, o Hever, o Erley e Leandro, o Zé Luiz, o Richarlison, o Renan Oliveira e o Ricardinho, ataque de Neto Berola e Ricardo Bueno. Eu brincava hoje na Band News FM com o Paulo Leite, será que eu falo quem foi o ataque? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma preocupação da torcida do Atlético nesse momento com a saída do Tardelli é exatamente ver essa escalação ofensiva, né, do Atlético. Acho que é uma preocupação, essa reposição tem que ser feita de forma imediata, mas eu não acho que com todo o respeito que a gente tem aos 2 jogadores, que seja realmente aquilo que o Atlético pretende em termos de temporada. Né? Na verdade, a carência começou com a saída do Obina. Claro. Do Obina. Depois, a saída do Diego Tardelli. O Atlético vai sentir muito a falta desses 2 jogadores. O Atlético não tem essa referência. O Ricardo Bueno já está aí há muito tempo e precisa mostrar a que veio. Não mostrou nada ainda. Tem sua chance, Dorival está dando moral para ele, mas eu particularmente não acredito nessa formação do Atlético. Até posso queimar minha língua, mas acho que o Atlético perde ponto sim no Vale do Aço se continuar com essa formação. Ele não mexeu no meio de campo, está mantendo esse quadrado aí no meio de campo. É um meio de campo que já está tomando corpo, quem sabe. Mas aí a gente pode até fazer uma interrogação no caso do Renan Oliveira, que eu acho que ainda não está rendendo em termos de meio campo aquilo que se espera. O Mancini até contou aqui para a gente ontem que está definido que ele vai disputar a posição com o Ricardinho e com o Renan. Acho que ali é possível, acho que o Renan ainda está deixando a desejar pelo meio. Quando qualquer adversário de grande clube brasileiro, fosse enfrentar o Atlético, ele olhava do outro lado e tinha Diego Tardelli, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano retrasado, Diego Souza, melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mesmo que não estivesse Obina, bem, né? Um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. Hoje, eles olham para o outro lado, tá vendo o quê? Ricardo Bueno, tá vendo o Ricardinho, que a gente sabe que não está na sua grande forma, que está mal fisicamente. Você tem esse menino Renan Oliveira, que ainda não se firmou no time do Atlético. E ainda, o Neto Berola, que só joga 35 minutos, né? E o Ricardo Bueno não disse para que veio. Então, agora, você pega e vende, quando eu falei do Obina aqui, que perder para o futebol da China é triste, certo? Não sei quanto que ele está ganhando lá. Agora vende, deixa o Diego Souza embora para o Vasco. Vai embora o Diego Tardelli. Você vai achar jogador nesse nível aonde?
no É muito futebol difícil brasileiro. essa reposição. Não tem. O Mesmo Cruzeiro tá tendo atrás do atacante. consciência, né, Flávio, que era muito difícil de segurar. Mas, Edmar, Um você pega, por contrato exemplo, de 4 anos, o cara receber na mão 10 milhões de euros, não tem jeito de segurar também. Você pega 3 atacantes no futebol brasileiro que tinha cheio de gol mesmo. Era o Obina, esse menino que é do Fluminense que parou o Washington, e esse está lá no Fluminense agora. Pela característica. Pela você tá dizendo. característica. Rafael Moura. O Rafael Moura. Não tem mais no futebol brasileiro. Certo? E o Fred. Mas Machucado, o Fred, né? Mas Fred você não vai é tirar o o rei Fred do da Fluminense contusão, e né? o time do Brasil tira o Fred do Fluminense. Então o Atlético vai buscar quem agora? Vai buscar o Richardson, aliás, o irmão do Alexandre. Não vai resolver nada o problema do Atlético ele sozinho. Então, olha, o Atlético vai ficar muito difícil a situação dele, para mim, a partir de agora, com essa saída do Diego Tardelli, que ainda era uma referência para o Atlético. Eu até concordo, Flávio. Eu acho que a situação do Atlético estava ruim com a saída do Obina. Pode piorar agora com essa saída do Diego Tardelli. O interessante é que o torcedor alvinegro parece ter assimilado bem a saída do Tardelli, no sentido de entender que o clube não poderia segurá-lo, a quantia era muito alta e precisava até recompor um pouquinho o caixa devido a todas as contratações que já foram feitas. A preocupação do atleticano neste momento é com quem está no elenco. E aí realmente eu vou concordar com o atleticano, porque não dá para você esperar muito do Ricardo Bueno, do Neto Berola, como eu disse ontem também, do Jamie, quem mais colocou? Magno Alves, o Jobson. Não São faz jogadores... isso não, que o torcedor desespera em casa. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, que o Atlético era um time formado. E hoje o Atlético é um time em transição. E mais uma vez, né, chegando nessa história de brasileiro, ficando os jogos mais complicados pela Copa do Brasil e vai passando, começa a mexer. A gente já viu esse filme, né, Dimara? A gente já viu esse filme, então tem que a tomar muito reposição cuidado. precisa ser rápida para não passar o problema que o Cruzeiro está Mas eu te passando. pergunto aqui, Peniel, pro lugar do Tardelli, você vai arranjar onde o futebol brasileiro? Não, é difícil. Não, mas a informação do Atlético que aí... Um atacante como o Obina, o atacante de área, que deu certo no Atlético, tá fazendo gol no time do Atlético. O Atlético diz que hoje tem dinheiro e que vai vestir 2 nomes que estão fora. Um meia e um atacante. Vai trazer o Luiz mais Fabiano? Novo. Não é o Luiz Fabiano. Então, mais quanto ganha o Luiz Fabiano hoje? novos. Mas Luiz ele Fabiano- deve saber o que ele está Luiz fazendo em termos Fabiano, financeiros. O Né? Sevilha quer 9 milhões Não, não tem de dinheiro. euros. É muito Não, alto. não, O Corinthians foi lá, o Palmeiras foi lá. Do que o Tardelli representava para o time do Atlético, para a torcida do Atlético, não tem no futebol brasileiro e nem lá fora. Quando lá fora tem, certo? Tem vários lá fora, do nível do Tardelli. Mas quanto custa? Eu conversei com vários amigos meus ontem, eles me disseram o seguinte, 5 milhões de euros foi pouco para o Atlético, por 62,5% dos direitos econômicos do Diego Tardelli? Não foi nem esse, não é nem esse. O fato é o seguinte, é que o Tardelli, com 10 milhões de euros na mão, ia forçar a sua saída. Não tinha jeito, gente. Isso aí Ia a gente forçar entende que pra não sair. tinha com como tudo isso, segurar. Dimara, eu concordo. Mas você está dizendo o problema O que o problema Atlético vai agora enfrentar é a partir você de agora. acertar o time do Atlético sem o Obina, sem o Diego Souza e sem... Apesar que o Diego mas Souza aí- aqui não teve ainda. Aí a gente certo? olha o outro problema. Você vai ficar com um jogador insatisfeito no grupo? Também não tem condição. não tem. Era uma situação complicada. Daqui a pouco a gente vai falar do Guilherme, que não é o atacante, mas é o lateral que o Atlético trouxe. O Pinal tem algumas informações. A gente vai explicar um pouquinho para a torcida como é que é esse Guilherme.